Deus, é gostoso louvar o Senhor, né? Em espírito, em verdade, e viemos aqui para adorar Ele. Agora chega um momento tão importante de nós estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor, né? Gostaria de estar chamando o nosso pastor Inácio, né? Você vai estar ministrando nesta noite, está fazendo uma oração, amém? Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, te adoramos, papai, porque tu és soberano, Senhor. Neste momento, Pai, ao teu filho, Senhor, irá trazer, Senhor, o ensino da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, continua usando ele, Senhor, para a glória do teu santo nome, meu Pai. Continua abençoando ele, Senhor, com as tuas ricas bênçãos, Senhor. Derrama do teu Espírito, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, que teu filho venha falar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu filho, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala com a tua igreja, nos ensina, Senhor, a cada dia mais, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Abra a sua revista aí, amados, na leitura oficial, a paz do Senhor dos irmãos. Essa revista vai iniciar com um alerta muito importante para cada um de nós. Nós não negligencie nenhum momento que vai ser falado. Estamos vivendo uns dias de engano, dias de mentira, dias de levedação da mente. A mente levedada, ela é enganada, ela é envolvida pelo espírito do anticristo, ou espírito da Babilônia, o império do mal. Nós vamos falar nesse trimestre sobre a igreja diante desse espírito da Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, a confusão que está havendo, né, sobre relativismo com relação ao que é certo, errado, o que é pecado, o que não é, e muitos estão sendo enganados. Também nós vamos falar sobre o perigo do ensino progressista, que é o evangelho misturado com o comunismo, o marxismo. Nós vamos falar também quando a criatura acaba valendo mais do que o Criador. É a forma de ensino antropológico, o homem no centro. Tem alguns coaches aí falando que o ponto fraco de Deus é você. Tem falando também que Jesus, ele depende de nós. Então veja que esse ensino está entrando com leituras bíblicas manipuladas por palavras de conhecimento humano, mas de mentiras que estão envolvendo a muitos. Também a desacralização da vida no ventre materno, isso é, uma criança no ventre, ela não é nada, ela não é um ser, então ele pode ser tirado. Quando nós vemos biblicamente que desde o ventre, antes que se formasse, Deus já conhecia. Então todos os ensinos antibíblicos que estão sendo disseminados, inclusive dentro das igrejas, vem mostrando que muitos estão sendo envolvidos, mentalmente enganados e não conseguem entender a verdade. Possivelmente já estão sendo rejeitados por Deus para a perdição eterna. Isso não é o que a igreja quer, isso não é o que nossa igreja pretende. Amém, amados? Nós não queremos ser enganados. E a gente ora a Deus por isso, tem misericórdia, Senhor. A desconstrução da masculinidade, da feminilidade, transgênero, a transrealidade. Que transrealidade é essa? Uma visão bíblica do corpo, a renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã, sendo a igreja de Deus vivo e o mundo de Deus no mundo dos homens. É isso que nós vamos aprender. E muitos poderão ser alertados e, inclusive, esclarecidos com essas lições. Mas vamos
para a leitura bíblica, amados. Abra aí a sua revista, que não tem, já vai ver no texto aí da revista, a lição, vamos colocar Apocalipse 17, do versículo 1 até o 6. Eu leio 1, a igreja leu os 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se envenenaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Amém. Pode sentar. Vamos sentados falar o textual, todos juntos? Todos juntos? Ok? E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática qual é? A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual, e isso deve ser feito por meio de compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então nós vimos, amados, que estamos realmente vivendo agora como nunca antes um período de uma grande organização global. Não é somente em alguns lugares ou alguns países, mas é uma organização que ela faz oposição contra o cristianismo. Essa oposição, ela se desenvolve tanto na escala religiosa, política, econômica e cultural. Diante desse quadro, então, cabe a quem? Cabe à igreja. A igreja usar de quais armas para que ela possa continuar a sua marcha no mundo até a volta de Jesus. Como devemos fazer? Então, para responder essa pergunta, nós vamos estudar esses desafios do nosso tempo. E esse pastor, amados, que escreveu essa revista, o pastor Douglas Batista, ele é o presidente da Assembleia de Deus, ali do Ministério de Missão, do Distrito Federal, lá em Brasília. Ele é doutor em teologia e ele é um homem que tem um conhecimento profundo das línguas grego, hebraico, e é um homem de Deus, um homem com seriedade no coração, e a coragem dele escrever sobre esses temas. Coragem porque ele pode ser perseguido por causa do que ele escreveu aqui nessa revista. Porque ele está desnudando, ele está mostrando o que realmente está acontecendo agora no mundo, que muitos, por falta daquilo que foi falado aqui, por falta de discernimento espiritual, não estão entendendo o que está acontecendo. O discernimento espiritual, ele nos livra de enganos, ele nos livra de falsidades. Quando você tem esse discernimento de espírito, a pessoa pode falar o que quiser para você, mas Deus vai te revelar o que está na pessoa. E isso é muito importante. Eu me lembro que uma vez um homem veio até a nossa igreja lá no Brasil.
E ele falou para o pastor que queria fazer parte do nosso ministério e queria fazer parte da nossa igreja. Ele era um evangelista, disse que ele fazia multidões, reunia multidões, pregava, muitas pessoas aceitavam Jesus. E o pastor me chamou para apresentar, porque eu era o vice-presidente dessa igreja. Essa igreja era grande, tinha mais de em torno de 15 mil membros, a nossa igreja ali em São José. E ele me chamou para apresentar aquele evangelista que queria fazer um movimento de evangelismo no nosso ministério. E quando ele falou o nome da pessoa e que eu fui cumprimentá-lo, eu puxei a minha mão e algo estranho que eu senti, e eu pedi ao meu pastor, posso conversar com o senhor um pouquinho fora da presença dele? E o pastor saiu e falou, o que foi? Eu falei assim, o senhor investigou a vida deste homem? O senhor procurou saber o que está acontecendo com ele? Não, ele é conhecido, ele fala o pastor, o senhor procurou. Por que você está falando isso? Porque eu não senti comunhão espiritual com ele. O meu espírito não bateu com o espírito dele, eu não consegui nem cumprimentá-lo, pastor. Você está com coisa na cabeça, isso aí é coisa... Tá bom, muito bem, eu só queria te avisar isso. E saí. E uma semana depois que ele foi recebido, o pastor me chamou e disse, você tinha razão, esse homem está cheio de dívida, foi só recebê-lo, começaram a vir cobranças, começaram a vir pessoas, está devendo, não paga, comprou carro, não pagou, estão te querendo tomar, está sendo procurado. E eu falei, eu não sabia nada disso, pastor, apenas eu tive um discernimento de espírito. Então, discernir as coisas que estão acontecendo à nossa volta, entender o perigo, isso é muito importante para você, irmão. Esse é um dom do Espírito, você tem que pedir a Deus dar esse discernimento espiritual, porque senão você vai acreditar em coisas que não são de Deus. Você vai acreditar em verdades que não são verdades. E você vai cair em erros que você poderia ser evitado se você tivesse esse discernimento. E nós vamos ter que escolher se aceitamos o que está nos apresentando, que muitas vezes parece vantagem para nós, ou aceitar, negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Estamos nos últimos tempos e não dá para brincar mais de crente, nem de tentar fazer coisas, mudar a Bíblia, como muitos estão tentando fazer, ou tentar convencer Deus de que desse jeito é certo. Então veja bem, o objetivo dessa lição é apresentar os significados de Babilônia. O que significa essa palavra que fala aqui Babilônia? Nós vamos ver também que os sistemas que formam o espírito da Babilônia, falam assim, sobre esses sistemas que compõem esse espírito da Babilônia. O que é o espírito? É algo que está sendo divulgado, difundido no mundo inteiro. É como se fosse esse vírus da Covid, ele atingiu o mundo inteiro. Esse espírito está fazendo isso também. Ele está tomando a mente das pessoas. E também nós vamos falar sobre a posição que se espera da igreja diante de tudo isso. Qual será a sua, a minha, a nossa reação diante do que está aí? Qual a sua escolha? O que vamos realmente manter se vier a perseguição? Se vier as pessoas impondo a você que você aceite o que o mundo está mostrando agora. Ok? Porque logo depois disso virá a besta, e com ela a marca, e com ela a definição dos que serão salvos e que serão condenados. Todos que tiverem a marca da besta, esses estarão condenados para sempre. Não haverá mais oportunidade de retorno de arrependimento. Tudo aqueles que têm a marca vão adorar a besta, a sua imagem, sendo enganados mentalmente. Eles vão ser envolvidos vão acreditar nas mentiras, que fará sinais e maravilhas, e eles vão acreditar. Sabe por quê? Porque não temeram a Deus, não negaram a si mesmo, então serão enganados e envolvidos, e o destino eterno deles será terrível. Por isso, vamos lá. Na introdução,
Apocalipse, amados, é a revelação de Jesus Cristo. Jesus é que está revelando essas coisas e falando-as a João para que ele escrevesse. E o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. E por isso convém esclarecer que nessa lição nós não vamos pretender identificar a Babilônia literal, como se fosse um país, uma nação, um lugar. Mas sim, os eventos alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global que nós estamos vivendo. Então, o primeiro tópico fala Babilônia e seus significados. Vamos ver os seus significados. Primeiro, a grande prostituta. Então, a personagem é apresentada como uma grande meretriz, com o qual os reis da terra se prostituíram, lá em Apocalipse 17, 1 e 2. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos aqui nesse texto. Porné, que é prostituta, pornéo, que é prostituir-se, e porneia, que é prostituição. Esses são os significados dessas palavras que estão escritas aqui. Então, na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões sempre apontaram para a idolatria. Tudo aquilo que é idolatria é como se fosse uma prostituição ou um adultério espiritual. Por quê? Porque o único que deve ser adorado, o único que deve ser servido é Deus. A partir do momento que alguém coloca-se alguma coisa entre a pessoa e Deus, isso se tornou um ídolo e se torna uma prostituição. Então a pessoa para Deus se prostituiu, se adulterou, porque traiu a confiança de Deus com outro Deus. Seja o Deus deste século, seja alguém na sua vida, seja alguma coisa que o mundo oferece, isso é adultério espiritual. Então aqui está falando, na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isso é, prostituição espiritual. Existe isso muito. Né? Então, na verdade, em Apocalipse, as muitas águas, aí que fala, assentado sobre muitas águas, ela fala de multidões que estão sendo seduzidas pela idolatria, pelo paganismo e sua oposição à fé cristã. A fé cristã incomoda. A fé cristã, ela confronta. O verdadeiro evangelho confronta você, com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, confronta, porque a verdade de Deus é a única que é válida para Deus, como receber alguém como filho, pois ele diz, aqueles que aceitam Jesus são recebidos como filhos de Deus. Todo aquele que crê em Cristo é recebido como filho de Deus, mas como filho de Deus, nós temos que obedecer o que a palavra de Deus diz. E quando eu, como filho de Deus, me deixo levar por enganos deste século, eu estou me prostituindo, eu estou sendo infiel a verdades bíblicas. E é isso que quer dizer. Então a prostituta, ela é identificada como uma das facetas da imoralidade e desse falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Eu oro a Deus e peço misericórdia por mim, pela minha vida, que eu me revolto quando vejo líderes
seduzidos, enganados, facilitando a vida dos crentes, falando o que eles gostam de ouvir e querem ouvir, deixando de confrontá-los com as verdades da Bíblia, enganando-os e ainda iludindo-os com as promessas de bênçãos materiais, ao qual o foco do crente sai do céu e vem para a terra. Eles amam o mundo e tudo que no mundo há, mas a Bíblia diz que aquele que ama o mundo e que no mundo há, o amor de Deus não está nele. E o amor de Deus é o Espírito Santo derramado, porque a Bíblia diz que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Significa que em alguns o Espírito Santo vai se retirar. Vai se retirar. E o salmista no Salmo 51, ele implora a Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a me dar a alegria da tua salvação. A pior coisa que pode existir na vida de alguém é ele querer se arrepender e não conseguir, porque ele escolheu o caminho. E esse espírito da Babilônia, esse espírito de mentira, ele envolve a mente da pessoa, cega os seus olhos, e ela só consegue enxergar as coisas boas que podem advir dessas atitudes erradas. E aí então, amados, se forma um círculo vicioso, porque o Espírito está envolvendo outras pessoas que vão assegurar essa pessoa: você está certo, é assim mesmo, Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, você não vai, ninguém vai para o inferno, porque Deus, Jesus já morreu, e Ele morreu por mim, pelos meus pecados, então ninguém vai para o inferno. E as pessoas estão sendo enganadas com isso. O que importa? O que é mais valioso para mim e para você? O que as pessoas dizem, o que a Bíblia diz. Não importa. Como Paulo falou, mesmo que for um anjo que venha do céu e pregue outro evangelho que não seja esse, seja maldito, seja anátema. Então vamos lá. A mulher e a besta escarlate. O que significa? Bom, a mulher montada sobre a besta é a descrição de uma grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata. E o que significa isso? Lá que diz no Apocalipse 17, que significa reinado, que é a cor dos reis, e de luxo. Então, ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas. Lá em Apocalipse 17, 4b, o que é isso? Sinaliza materialismo e o poder econômico. Irmão, sabe por que muitos estão caindo em golpes hoje na internet financeiros? Porque estão sendo iludidos. Porque elas estão amando o dinheiro. E eles vão lá e a oferta é... Eu vi hoje um anúncio na internet: ganhe 10 vezes mais, invista tanto e ganhe 10 vezes mais. E as pessoas iludidas, amantes do dinheiro, avarentos, que é idolatria, se jogam nisso, investem, jogam dinheiro, e quando vão perceber, eles foram enganados, foram iludidos, perderam tudo, e ainda estão devendo ainda para a pessoa, que muitos deles têm até tomado dinheiro emprestado para fazer esses investimentos. Ao homem, Deus ordenou: do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da sua vida. E todos que querem burlar isso que Deus ordenou, eles caem nessas armadilhas. E sofrem com isso, e quem está em volta sofre junto. Por quê? Porque tem um coração enganado pela avareza, pelo amor ao dinheiro. Tem muitos irmãos que estão acontecendo isso. Estão jogando dinheiro na internet, jogando, e as pessoas vão lá: agora põe tanto, põe mais tanto, vai pondo. No começo eles dão o dinheiro, mas depois eles começam a pedir, trava tudo, daqui a pouco você não tem mais, nem sabe para onde foi. Cuidado! Quando cair, não culpe ninguém. Você sozinho foi culpado pelo amor ao dinheiro. E Deus permite para alertar, para você não perder a salvação. Então cuidado com isso. O cálice em sua mão
ela diz respeito a essa abominação e as imundícias da sua prostituição. Tanto a prostituição espiritual, como o espírito de prostituição que hoje até tem das igrejas, com sensualismo, com mulheres casadas que se olham para homens e ficam se desejando, homens casados olhando para as mulheres e se trocando de marido, trocando de esposa todo dia, líderes se divorciando e casando de novo. Abominação diante do Senhor. Deus não vai tolerar isso e a igreja vai passar pela peneira de Deus. Vocês vão ver e vão ver o que Deus faz quando Ele entrega. Eu estava assustado hoje quando eu li sobre o rei Ezequias. Ezequias, ele não ouviu os profetas, ele não se arrependeu. E ele se escondeu dentro de uma caverna quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Dentro dessa caverna, os babilônios acharam ele. O que fizeram? Pegaram todos os filhos dele, mataram na frente dele para ele ver. Depois arrancaram os olhos dele e levaram para a Babilônia. Coisa terrível acontece àqueles que desobedecem a Deus. Quando é entregue na mão do inimigo, rejeitaram Deus e a sua proteção, Deus entrega na mão do inimigo. O inimigo, ele tem ódio do ser humano. O diabo tem ódio de olhar para você e para mim, porque ele vê a imagem e semelhança de Deus. E como ele quis ser Deus e não conseguiu, ele jogou no coração do homem isso. Mas aqui está esse espírito, amados, de imundície, de prostituição. Nunca houve tanta sensualidade como hoje há. Tanto desrespeito nas coisas de Deus. Pessoas que vêm com roupas para a igreja que praticamente estão nuas. Tanto mulher como homens também. Roupas apertadas e roupas sensuais, que mostram o corpo e que delineam o corpo para que os homens vejam e desejem. E tem maridos que gostam disso porque acham que a mulher é bonita, tem um corpo bonito, tem que mostrar mesmo. E um dia eu falei para alguém que falou isso para mim, que a mulher dele tinha um corpo bonito, ele queria mesmo mostrar. Eu falei assim, eu também tive loja, eu só punha aí minha exposição na vitrine quando eu queria vender. Então sua esposa é sua, ela é sua, é bonita para você, não é para os outros homens ficar olhando. Eu fico revoltado, sabe por quê, amados? Tem maridos que parecem que são tolos e não temem a Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos as verdades da Bíblia, nós não toleramos essas coisas. E eu, como pastor, não tenho medo de perder ninguém por causa disso. Porque eu vou falar a verdade, porque eu quero ver que o povo vai entrar nos céus e não vou enganá-los ou massagear egos, como que para manter a pessoa na igreja. Quem é crente verdadeiro vai aceitar a palavra e vai obedecer a palavra. E nós vamos ficar felizes, porque nós somos o povo de Deus. E precisamos de homens que tenham coragem de falar a verdade, porque agora os pastores estão tomando muito cuidado com o que falam, estão sendo politicamente corretos, porque esse espírito da Babilônia entrou na igreja, está envolvendo as pessoas, homens, mulheres, enganando-os com esse progressismo que há, que agora a masculinidade, como nós vamos ver, está sendo deturpada, a feminilidade também está sendo deturpada, mulheres que querem ser homens, homens que querem ser mulheres, e a coisa está ficando demandada, e na igreja tem isso, estão exigindo que a igreja tolere essas coisas. A igreja de Cristo não vai tolerar. A igreja prostituta, ela vai. A igreja que se prostitui, que se deixa levar por esse espírito, vai tolerar. Mas a igreja de Cristo não vai. Porque nós somos santos ao Senhor, separados para Deus, e esse mundo não tem nada conosco. Nós vamos morar no céu, nossa cidade está lá, aleluia. E temos que ser fiel até a morte para nos dar a coroa da vida. Então, na verdade, o que isso, o cálice na mão dessa mulher, você veja bem, materialismo, poder econômico, é o que o evangelho da prosperidade leva, materialismo, você querer as coisas deste mundo, amar o mundo.
Esses falsos profetas que pregaram esses evangelhos da prosperidade, eles têm uma conta a ajustar com Deus. Porque quantas almas vão cair no inferno por causa deles? Que usaram a palavra de Deus para enganar e envolver, tentando enganá-los com bens materiais e promessas de bênçãos materiais. E deixaram de pensar nos céus, começaram a pensar nas coisas da terra. Amar o mundo que no mundo há. O amor de Deus não está neles. Mas a gente ora para que eles se arrependam, porque dá tempo ainda, enquanto a vida no corpo, dá tempo de se arrepender. Mas a minha vida e a sua vida, o dia de amanhã, não cabe a nós saber se vamos viver, é verdade ou não é? Quantas pessoas você vê agora, daqui a pouco você diz, sabia que a pessoa morreu como? Acidente. Ali, bateu, o carro bateu, morreu, acabou. É questão de segundos, toda a história da nossa vida pode mudar. Será que estamos preparados então? Ou ainda estamos esperando um tempo para que dá um tempo para se arrepender? Muitas vezes não vai ter esse tempo. E depois da morte, acabou. Então, na verdade, o cálice na mão dessa mulher diz respeito às abominações da sua prostituição, que representa toda a forma obscena de contaminação moral, espiritual da sociedade. A sociedade hoje está contaminada. A religião hoje, ela está sendo obscena também, porque está levando os homens a amar a si mesmo, a desejar o melhor para si mesmo sempre. Não importa se está ferindo a lei de Deus. Não importa se está contra o que a palavra diz. Eles querem fazer, porque então vão procurar, inclusive a Bíblia diz, vão procurar doutores que lhes falem aquilo que eles querem ouvir. Não que precisa, mas que querem. E a Bíblia diz, vão sofrer comichão de doutrinas nos ouvidos. Por isso que tem crente que nem vem na igreja, mas fica assistindo as mensagens e as pregações na internet, no YouTube, simplesmente porque vai escolher a mensagem que mais lhe agrada. Ok? Pode ficar. Mas fique sabendo de uma coisa. Deus, ninguém engana. De Deus, ninguém zomba. Tudo que nós semearmos, isso nós vamos colher. Então essa besta, essa fera da qual a mulher está montada, é a besta que saiu do mar. Essa besta que saiu do mar é o anticristo. Esse poder que ele tem, o anticristo, é o poder de Satanás. E ele faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias inconsciente, repulsa ao senhorio de Cristo. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o versículo 4, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Alguém, por favor, pode ler bem alto aí para nós? O qual seu tom se levanta contra aquilo que se chama Deus, objeto, Leia mais alto, por favor. ponto de assentar no santuário de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse vai se assentar no lugar de Deus. Onde é? Nos púlpitos pode ser. Falando em nome de Deus, mas proferindo blasfêmias. As suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza o que? A nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Se prostitui. E o terceiro subtópico aqui é mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia. Então esse termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, isso é, não é um local.
mas é simbólico. Babilônia é descrita como a grande, porque é poderosa de vasto alcance. Irmãos, a Babilônia remonta o início da raça humana. Após o dilúvio, o povo foi para um lugar chamado Sinear. Ali eles quiseram construir uma cidade e disseram: vamos construir uma cidade e uma torre muito alta que alcance os céus, para que ninguém nos divida e não nos espalhe pela terra. Esse foi a primeira oposição contra Deus, pois a Deus disse: crescei, multiplicai, enchei a terra e povoai-a. E a esse espírito da Babilônia, que Babel é Babilônia, esse espírito é que vem traçando na humanidade esse desejo de... E aí Deus diz: vamos confundir a língua para que eles tenham que se espalhar. Senão Deus falou assim: que mais eles poderão fazer daqui para frente se eles estiverem todos juntos numa só linguagem? Então, quando Nimrod resolveu fazer isso, esse lugar chamava-se Babel, e hoje Babilônia. É um lugar onde se levantou a primeira revolução contra o que Deus determinou. E aí então Deus fez essa confusão das línguas, e de lá para cá, sempre esse espírito se opõe às verdades de Deus. E hoje, como nunca, ele está como que fosse uma chuva invadindo o mundo, entrando dentro de todos os lugares que tem brechas, igrejas que não pregam a verdade da palavra, que pregam apenas ensinos heréticos. Ele está entrando, confundindo. As pessoas estão entrando nas mesmas questões, achando que nada mais é pecado, que podem fazer porque Deus é amor, e esse engano está sendo divulgado. Deus é amor? É verdade. Deus é amor, mas Ele também é justiça, é verdade. Deus é fiel, é verdade, mas Ele também é justo. E a impiedade e a iniquidade não estão ligadas a Deus, mas ao inimigo. Então as pessoas escolhem qual é o destino delas através disso. Então, essa Babilônia é descrita como a grande, porque é poderosa, de vasto alcance. Refere-se também à mãe das prostituições e às abominações da terra. Essa abominação ali de Babel foi a que fez Deus confundir as línguas para poder o povo cumprir a sua ordem de povoar a terra. E ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequência de depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, conforme Apocalipse 17:6 que nós lemos. Simboliza também o espírito de perseguição e da desconstrução da fé bíblica. Nunca houve e nunca se ouviu tantas palavras contra a Bíblia como agora. Até mesmo cristãos estão desconstruindo a Bíblia. Até mesmo teólogos estão tentando desacreditar na Bíblia. Sempre houve a ideia de que a Bíblia não é, mas a Bíblia contém a palavra. Mas agora estão torcendo a própria palavra para adaptá-la ao momento que o mundo vive. Inclusive essa inteligência artificial diz que vai fazer, já escreveu a Bíblia e vai corrigi-la. Isso é, vai tirar dela tudo aquilo que ofende as pessoas. Então as pessoas que amam este mundo vão ter uma Bíblia ideal para eles. Só que não é a Bíblia que Deus deixou, é a Bíblia do anticristo, é a Bíblia da besta, que as pessoas vão, enganadas na mente, vão acreditar e vão aceitar. Quer dizer, já está aí. É um momento de nós como crentes
olharmos para cima e procurarmos a fidelidade a Deus, porque a nossa redenção está próxima. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Entendeu? Não é só que vão anular Deus, eles vão ser contra. A Bíblia diz que as palavras de blasfêmias que ela vai proferir, o anticristo vai se levantar e a besta, que é o falso profeta, contra tudo que se chama Deus. Tudo que se adora, eles vão querer eliminar. E todos aqueles que insistirem serão perseguidos e mortos. Então, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão. Ô pastor, e como fazer? Como fazer? Como aconteceu com os apóstolos, com os cristãos, como acontece com os cristãos aqui na Coreia do Norte, na China. Nós vivemos no mundo livre, né? Mas você já vê que tem leis que já estão sendo criadas para proibir certas coisas. E aí então você pergunta, o que fazer? Ora, o que nossos irmãos fizeram? Se for preciso, morrer, mas não negar a sua fé. E está aí agora a escolha, e é isso que vai ser a grande decisão. Quais pessoas que vão escolher morrer por sua fé, ou negar a fé e conseguir viver mais um pouco de tempo na Terra, até que eles sejam levados lá no final do milênio para o grande trono branco, onde todas as pessoas, grandes e pequenos, quando dizem grandes e pequenos, é os ricos, os pobres, os poderosos e os não poderosos, diante do tribunal de Cristo, e vão ser abertos livros, e tudo que foi feito por cada um será naquele livro, e ali serão julgados. Todo aquele que seu nome não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia diz, esta é a segunda parte. Okay? Então, esse é o momento. Então, o que fazer? Estar disposto a pagar o preço pela fé. Nós temos liberdade agora de professar a nossa fé, mas já está sendo difícil você pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas, que muitas vezes elas se ofendem e podem reclamar de você. E você vai fazer o quê? Deixar de pregar? E você vai estar negando a sua fé. É a escolha. Esse espírito já está, ainda não está atuando 100%, mas já é. O sistema foi testando a humanidade. Lembra do Japão, quando surgiu aquele problema do papel higiênico, lembra, anos atrás? E eu falei, isso é um teste, irmãos. É um teste mundial. Faltou papel higiênico, todo mundo comprou papel higiênico, enchendo quartos de papel higiênico. Eu até ironizava e dizia, acabar a comida, vocês vão comer papel higiênico. Estocar papel higiênico é um absurdo, mas as pessoas aceitam coisas absurdas, coisas que assim, mas você acredita nisso? E você vê, teve até crentes que teve que, depois do outro, distribuir ou vender os papéis, que é papel demais. Aí veio essa coisa da Covid, aí a vacina veio, e tem muita gente hoje por causa da vacina sofrendo. Então, a gente ora a Deus para Deus ter misericórdia, mas isso nada tem a ver, é um preparo, é um treinamento. Porque em nome da ciência, né? a ciência, só que a ciência, depois diz, mas agora já não é mais, mas agora mudou, realmente não fez efeito, agora já foi. E as pessoas acreditaram nisso. Aqueles que não acreditaram
enxovalhado, você vai, e falavam muito, eu fui xingado, nas fábricas aí falavam mal de mim, porque eu era pastor, eu não tomei vacina, eu não fazia isso, eu ensinava o povo, não parei os cultos. Esse é o teste, irmãos. E se a gente se deixa levar, daqui a pouco você vai aceitar tudo que eles falam. Agora, tem retaliação? Tem. Mas a gente tem que estar preparado para qualquer coisa, em nome da nossa fé. Isso é ter fé, isso é ser crente, é estar disposto a pagar o preço. Aí Deus vai fazer o quê? A peneira. Muitos que estão na igreja, que não têm a fé firme, que não estão dispostos a pagar o preço, vão embora. Agora, os que são verdadeiramente crentes, eles vão até o fim, eles resistem até o fim, não negam a fé. Se vocês souberem a história que aconteceu em Cuba, vocês vão ficar impressionados de ver o que os crentes sofreram por não negar a fé e foram mortos. Mas hoje são mártires na glória. Os que negaram a fé e já morreram estão no inferno chorando porque não resistiram até a morte. Essa é a notícia. Agora, veja bem, amados, a sinopse desse primeiro tópico é: o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Agora vamos lá. Capítulo 16, 17 e 18 de Apocalipse mostram como será a queda desta Babilônia, como será o final dela, como o Senhor Jesus vai vencer isso, como a igreja do Senhor triunfante, os santos vão descer com Cristo. O capítulo 19 mostra o final. Embora essa Babilônia venha identificada em mais diversas formas, ela representa, na verdade, esse presente sistema mundial. Esse sistema que você está vendo agora acontecendo no mundo. Você já ouviu falar que eles têm uma agenda 2030? Agenda 2030. E desse ano, 2023, até 2030, eles têm uma agenda. Diminuição da população mundial, recrudescimento, isso é, eles vão investir contra os religiosos, a fé. Eles vão tentar emburrecer a humanidade para que ela obedeça mais. Então os ensinos nas escolas vão perder o sentido, não vão ensinar mais o que devia ser ensinado. Eles vão apenas ideologizar e vão tentar provar para as crianças, para adultos, que tudo é normal, nada é errado e nada é pecado, porque isso é o que todo mundo gostaria de ter. Bom, o segundo tópico diz o espírito da Babilônia, no sistema religioso. O que é isso? O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego, ao eu, torna o ser humano amante de si mesmo. O dinheiro, ele ama os deleites da vida, os prazeres. Nunca se ouviu falar tanto nisso como agora. Culto ao corpo, né? E você vê na internet, nas redes sociais, esses corpos todos delineados, que a pessoa, tem uns que ficam parecendo uma rã, de tanto músculo que tem. Ela se faz assim. Mas é um deleite, é uma necessidade. E aí eles vêm com aquelas roupas apertadas para mostrar que são os fortes. Então começam a se auto-idolatrar. É a autolatria, amante de si mesmo.
Esses amantes de si mesmo, eles são seduzidos por esse espírito da Babilônia, de prostituição. E esse argumento que eles têm de liberdade estimula o quê? A devassidão de si mesmo por meio de um afrouxamento da moral. Afrouxamento da moral, o que é, amados? Antes o que era errado, hoje já não é mais. Hoje os namorados, hoje começam a namorar, já vão para a cama. É como se fosse normal. E não é normal, isso é ou fornicação ou adultério. Fornicação quando é solteiro e adultério quando é casado. E é pecado contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Deus diz: quem destruir o meu templo, eu destruirei, diz o Senhor. A nossa igreja, ela não aceita que os jovens namorem com quem não é crente. Se algum jovem namorar com quem não é crente, está fora da comunhão, não vai participar da comunhão com a igreja. Então, para escolher, tem que escolher das coisas de Deus, da casa de Deus. Pode não ser daqui, mas tem que ser crente em Jesus Cristo. Você não está fora, porque é a Bíblia. A Bíblia diz: não há comunhão entre luz e trevas. E a gente vai dizer, vocês vão ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quem quer se juntar com aquele que não serve a Deus, que também vá não servir a Deus com ele. Porque ao contrário não acontece, muito difícil. Então nossa igreja não aceita isso. Então eu estou avisando para os jovens já, que vocês não procurem, enquanto eu for pastor aqui na igreja, do nosso ministério, o jovem que namorar com alguém que não é crente em Jesus, ele vai estar fora da comunhão, tá? Na igreja, porque isso é o espírito da Babilônia. É a pessoa que não teme a Deus, que não tem medo do que pode acontecer. Então a gente não vai aceitar, tá bom? Agora o relativismo, essa coisa, mas ecumenismo, o que é ecumenismo? Todas as religiões são certas. Então faz o seguinte: não precisa converter a pessoa. Ela está na religião dela, ela está procurando Deus. Uma hora ela vai achar Deus. Então não incomode ela. Quando o evangelho, na verdade, é confronto para a pessoa entender que ela está errada, ela precisa mudar de vida. O cristianismo é perseguido no mundo por quê? Porque o cristianismo não se amolda a esse mundo. Não aceita adorar outro Deus. Não aceita outro caminho para o céu a não ser Jesus. Isso é o verdadeiro cristianismo. E alguém até comentou sobre o Monte Fuji, que tem 6 formas de chegar ao topo, né? Então por isso que o japonês tem na cabeça que não importa qual o caminho que você escolheu, qual a religião, todos vão levar a Deus. E isso é uma mentira, porque só existe um caminho, uma verdade, e só existe um jeito de chegar a Deus, é através de Jesus Cristo. Então por isso que o cristianismo é odiado no mundo. Porque se o cristianismo aceitasse as outras religiões e se acomodasse a elas, você viveria numa boa com o mundo, mas separados de Deus. Jesus Cristo avisou: no mundo vocês vão ter aflições. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se amaram a mim, vão amar vocês. Então vocês têm que colher. Ok? Então, na verdade, é isso que nós entendemos, que nós falamos. E se alguém tiver dúvida, vamos lá na Bíblia. Vamos na Bíblia. Onde está escrito isso, pastor? Vamos na Bíblia, então, vamos ler. Aí eu tenho o prazer de ler com você, de orar com você. Mas, por favor, não tente mudar o que a Bíblia diz para se acomodar ao que nós queremos fazer. Então, na verdade, o sistema político-cultural, esse espírito, exerce uma forte influência política na cultura. As pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como: o que é apologia ao aborto? É defender o aborto. Ideologia de gênero, isso é, a pessoa nasce, depois ela vai escolher se ela é homem ou se ela é mulher. Legalização das drogas e da prostituição. No Brasil, a prostituição eles estão querendo criar uma lei para ser uma profissão legalizada.
que vai até ter direitos trabalhistas. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza todo o fundamento. Você não concorda? Você é fundamentalista. Como se o fundamentalismo fosse algo ruim. O que é fundamentalismo, amados? É a pessoa que é ortodoxo conforme a Bíblia. Isso é, ele crê na verdade da Bíblia. Isso é ortodoxia, crê naquela verdade pura, sem misturas. E eles chamam de fundamentalismo porque são intransigentes, não cedem, então eles não gostam disso. Aí eles vão contra e estão criando leis contra isso. Então, a censura contra quem defende os valores bíblicos. Então, é proibido você citar certas passagens bíblicas agora. Tem pastores no Brasil sendo presos porque falaram verdades bíblicas. Estão presos. Estão lá, depoimentos, soltam depois, mas estão ameaçando. Se você continuar... Então, nós temos que dizer como Pedro falou, quando prenderam ele, chicotearam, soltaram e disseram, não fale mais disso. E Pedro disse, importa obedecer a Deus e não aos homens. A grande mídia, as artes, a literatura, a educação, eles promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Vocês estão assistindo isso ou não? Alguém já sabe disso que está acontecendo? Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende essa nova cultura. Nesse contexto cristão, os cristãos são perseguidos e são julgados. Isso na Bíblia está cheio. No sistema econômico, por exemplo, o livro de Apocalipse registra o quê? Enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria, da licenciosidade, do espírito da Babilônia. Sabe qual é a indústria que mais enriquece no mundo? Da pornografia. E é a pornografia alimentada até por jovens cristãos, por crentes, por pastores. Pornografia que as pessoas assistem quando pensam que estão sozinhos no escuro. Sendo que Deus está ali vendo tudo aquilo. E a pessoa pensa que ninguém está vendo. Então esse espírito, amados, da luxúria, da licenciosidade, da prostituição, ele está vedando a mente das pessoas de uma forma que elas não conseguem enxergar o erro, não conseguem enxergar o perigo, quando a própria ciência médica mostra que os perigos da pornografia, do vício na pornografia, de assistir esses filmes, de assistir essas cenas que provocam distúrbios na mente da pessoa. Ora, se a própria ciência está falando, imagina com Deus. Um crente em Jesus que pensa que ninguém sabe, ninguém viu aquilo que ele viu lá no escuro da noite, no seu quarto sozinho, quando está tudo diante de Deus e possivelmente tudo sendo escrito nos livros, que vai ser lido naquele dia. Quem tem Cristo não vai passar por isso, porque nós vamos para o tribunal de Cristo, não o tribunal do grande, juízo do grande e do branco no final do milênio. Nós vamos para o tribunal de Cristo para recebermos ou não galardão por aquilo que fizemos por meio do nosso corpo. Não é para salvação, mas é para galardão, para prêmio. Premiar pelo trabalho que foi feito aqui na terra do corpo. Mas aqueles que morreram e não ressuscitaram, ou não foram arrebatados, eles vão passar pelo milênio, vão morrer, vão ser sepultados, e vão ressuscitar no final do milênio, para se apresentarem diante do juízo do grande e do branco, que a Bíblia diz, feliz é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte. A primeira morte é a primeira separação de Deus por causa do pecado, não é morte física.
A segunda morte é quando a pessoa, durante a vida, ela não se arrependeu e ela continuou no pecado e ela insistiu em pecar. Ela vai morrer e ela vai para o inferno. No inferno ela vai ficar guardada na ressurreição de todos os que morreram desde Caim até agora, lá no final do milênio. E lá no juízo do grande turno branco será julgado cada um segundo as suas obras. E os livros serão abertos. Tudo que fizemos vai ser lido ali. Aqueles que foram salvos acabou. Não tem mais julgamento, porque passou da morte para a vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas para aqueles que insistem em pecar, vai esperar. Só que aí as chances da salvação já vai ser perdida. Imagina a eternidade, que não vai ser um tempo, 2 tempos, 1 ano, 10 anos, 20 anos. É perpétuo, é para sempre. E por causa de momentos, a gente escolher isso, vamos ser inteligentes. O crente tem que ser inteligente. O crente inteligente é aquele que é fiel a Deus, que sabe que essas coisas vão acontecer. Deus é amor, mas também é justiça. O Apocalipse 18:3 diz assim aqui, vamos ler Apocalipse 18:3. Olha o que diz, amados. O que eu estou falando para vocês, eu não acho, não penso. A Bíblia diz. Vamos lá. Está escrito: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Isto é, a prostituição, ela rende muito dinheiro, enriquece. Por isso que mostra pedras preciosas, pérolas, muita riqueza. Só que da prostituição, tudo isso terá um fim. Então ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira. Viu falar dos golpes? Aqui, ó. Pessoas motivadas a levar vantagens financeiras e ficam investindo em pirâmides, né? Até que perdem tudo. Investindo nesses investimentos que são dinheiro que invisível, que aparece na conta e depois desaparece. Vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo ao próximo. Em Provérbios 16:29, o que ele diz? Vamos ler? Porque vale a pena a gente ler para ver que a Bíblia fala sobre essas coisas, né? Provérbios 16:29 diz: o homem violento persuade o seu companheiro e o guia por um caminho que não é bom. Então veja que a violência está exatamente nisso aí, você prometer algo e violentar a fé, a confiança de alguém através de suborno, de engano, mas despertando o quê? O desejo de ganhar, de ficar rico, de conquistar. E essas pessoas acabam, coitados, que nunca têm. E quando aquele que serve a Deus e é fiel, é por isso que a Bíblia diz: o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. Verdade ou não é? Então, na verdade, a sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos, do consumismo desenfreado, até o consumismo desenfreado, comprar coisas que a gente compra impulsivamente, mas isso também é pecado. Saber que isso é uma dominação da mente? Eu não preciso, mas vou comprar, está barato. E a gente até, por isso que eu falo para a Nieda, vamos no mercado, mas vamos comer primeiro. Porque se você vai com fome no mercado, você compra coisa que você nem precisa. Dá vontade de comprar, tudo fica gostoso. Até você comprar, que aí fica amargo. Você tem que pagar, depois você não compra. Então,
Eu até lá no Brasil eu falava para os irmãos da igreja, irmão, vai no mercado com as crianças, vai, então, ó, dá um feijão com farinha para eles, entendeu? Bebe água, que aí a farinha incha. As crianças chegam no mercado e não querem nada, não querem nada. Mas se você vai com eles com fome, eles vão com um carrinho deles. E tem mercado aqui no Japão também tem, não sei se agora tem ainda. E tem até um carrinho para criança fazer compras. Aí a criança vai lá, vai enchendo tudo. Você levar ela com fome, ela vai comprar tudo quanto é doce, bala, bombom, tudo que ela vê na frente. Mas se ela fala assim, não quer não, não quer não, não quer não, graças a Deus. Tem criança adulta também, né? É a criança que se revela no adulto. Ele compra um monte de coisa. Esse impulso de comprar, gastar até o que não tem. Isso é um espírito que age na mente da pessoa. Queira ou não, ela está enganando alguém, que ela está gastando um dinheiro que ela não tem e não vai conseguir pagar. E ela vai ter que pegar de outro para dar para o outro, pagar para o outro para dar para o outro, sem viver de engano, viver de mentiras. Isso um dia tem um final, um dia vai ter alguma coisa que vai romper e o julgamento de Deus virá. Então, amados, veja o que o espírito da Babilônia faz. Incentivar esse desejo no coração da pessoa. Eu quero, eu preciso, eu tenho que comprar, e a vez, não, você pode, você consegue, né? E vem os motivacionais, vem os coaches, aquelas mensagens, Deus vai te dar, você vai conquistar, você vai ter, e a pessoa cai nessa. Deus não tem nenhum compromisso com a mentira, com os falsos profetas. Deus tem compromisso com a verdade. Ok? Então, aquelas pessoas que controlam a economia, eles impõem coisas, embargos, né? Eles impõem coisas, tributos, multas, e acaba que o cidadão acaba tendo que pagar pelo que eles gastaram. Então, o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Nós estamos dentro disso. Precisamos saber como trabalhar com isso. Aí agora vamos terminar falando sobre a posição da igreja diante desse espírito. Vamos lá. Não negociar a ortodoxia bíblica. Essa palavra ortodoxia vem de onde, irmão? Irmão Jacó, lê para mim, por favor, essa parte aqui. A palavra ortodoxia. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com sentido no grego. Pode ler. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a Igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. É isso que a nossa igreja está tanto tempo fazendo. Por que nós temos tanto ensino bíblico aqui? Por que nós temos tantas vezes, temos ETAD, temos a terça-feira que é estudo, temos o sábado que é a escola sabatina? Por quê? Exatamente para preparar vocês, deixar vocês fortalecidos na fé para enfrentar esse espírito. Vocês podem escolher não aceitar ou não obedecer, mas se vocês forem ensinados, foram. Vocês foram preparados, vocês foram. Então, o segundo, formar o caráter de Cristo na gente. O caráter cristão refere-se o quê? A nova vida, o modo de pensar, de agir daqueles que pertencem a Cristo. Então, nesse aspecto,
é necessário enfatizar que o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo, lá em Gálatas 5, 22 a 25, o que é o fruto do Espírito? É você ser controlado pelo Espírito. Então as suas atitudes vai ser o fruto do Espírito. Você vai conseguir amar, você vai conseguir ter paz, ser longânimo, benigno, né? Você vai conseguir ser bom, você vai conseguir ter paciência, ser moderado com esse domínio próprio, você vai conseguir. Mas por que vai conseguir? Porque o Espírito Santo é que está exercitando o fruto dele em você. O seu fruto, sabe como que é, né? Sangue quente, sangue no olho, na hora você deu o repente. Esse repente em nós significa que o eu está mais forte do que a vida espiritual. Eu não aguentei, eu fiz, eu falei. Então você está precisando deixar que o Espírito Santo controle mais sua vida. Aí ele vai controlar a sua língua, vai controlar as suas atitudes, vai controlar tudo na sua vida. Mas é o Espírito que faz, a gente não consegue. Ok? Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral, no caráter, produz pseudos cristãos escravizados pela carne. Se você vai em Judas 1, 12 e 13, mas também vai lá em Romanos capítulo 7, você vai ver Paulo falando: miserável homem que sou, o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, já fiz. Esse é um crente carnal. Ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele mesmo responde: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então você vai a Jesus, Jesus Cristo, ele olha para você, te perdoa, e você agora abre o coração para o Espírito Santo ativar em você o fruto dele. Aí você vai ser uma pessoa diferente, uma nova criatura. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global. Então essa é a forma que a gente tem para resistir a esse espírito, é não negociar as verdades da palavra de Deus, elas são absolutas para nós. Amém? Amém. E aguardar a volta de Cristo, a dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Está aí os textos bíblicos para que vocês possam ler. Paulo escrevendo diz: aquilo convém que isso que é mortal se revista de imortalidade, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo escreveu a Tessalonicenses também lá em Coríntios, falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre que nós, os cristãos fiéis, não estamos destinados à ira. Se você for em Apocalipse capítulo 3, até o capítulo 3, a igreja está sendo conversada, Jesus está conversando com a igreja, com os pastores das igrejas, a última igreja Filadélfia, lembra? O capítulo 4 já termina a igreja e já diz: sobe aqui, João, que eu vou te mostrar as coisas que depois destas irão acontecer. Então nós entendemos que depois da era da igreja vão acontecer. O capítulo 4 mostra lá o céu, as coisas de Deus, mostra o capítulo 5, e no capítulo 6 até o 19 começa a grande tribulação. Se você ler a Bíblia do capítulo 6 em diante, é a grande tribulação. Mas o capítulo 4, você não vai falar da igreja mais até o capítulo 3, capítulo 4 daí para frente não fala mais da igreja. Então por isso que nós cremos que a igreja será arrebatada antes da ira de Deus vir sobre a terra. E a Bíblia diz: vocês não vão ser livres da ira que está por vir. Então, se é a ira de Deus que vai ser derramada, é que vai pegar todos os rebeldes, desobedientes,
e aqueles que insultam a Deus, que foram levados pelo espírito da Babilônia. Então, na verdade, ainda requer do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia. O que é a renúncia? Negar a si mesmo, a impiedade, as paixões mundanas e a viver nesse presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Então, espera-se que a igreja se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, que ela desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Essa é a lição de hoje. Conclusão: vivemos num período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para o iminente volta de Cristo, e nesse interlúdio, esse tempo que está entre uma e outra, o dever da igreja é oferecer resistência ao mal. Então, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos. Jesus falou, né? E fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho dito. E eis que estou convosco sempre. É isso. Então, a santificar-se para a vinda do Senhor. Glória a Deus. Amados, foi forte hoje a lição, né? Mas é necessário. Pode falar. Em relação a tudo aqui que foi explicado, né, tem a ver assim com a parte do arrebatamento, porque no caso o arrebatamento seria antes de todas as coisas, né? Estaria acontecendo. Só que tudo que foi estudado aqui são coisas que já estão acontecendo, né? Muitas coisas, né? Então, qual o seu entendimento assim? O entendimento é que quando Paulo diz, mas isso está o prenúncio, mas convém que o iníquo, o homem da iniquidade, antes dele se manifestar, convém que o que o detém seja retirado da terra. Quando o que o detém seja retirado da terra, aí então ele vai ter toda a liberdade para atuar. Mas ele já está pondo a sua forma de pensar, já está influenciando o mundo. Que se ele não vai simplesmente arrebatar a igreja, aí o mundo vai começar a ser enganado. O mundo está sendo enganado, preparado para receber esse anticristo, que vai solucionar problemas na terra. E aí o que detém não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo é Deus. Ele não pode ser retirado. O Espírito Santo, ele é onipresente. Ele será retirado como consolador, mas não como Deus. A presença dele vai estar na terra. Mas a igreja de Cristo ainda mantém a bênção de Deus na terra. A hora que a igreja sair, aí acabou. Aí o anticristo entra com tudo, porque agora não há mais restrições para ele. Por enquanto, a igreja é a restrição para ele. É por isso que você falou, já que está acontecendo, então significa também que a qualquer momento nós podemos ser chamados. Amém? Mais alguma dúvida, irmãos? O que o mistério indica? A palavra mistério aqui indica não Babilônia. Não é meramente geográfico, mas sim. Isso. E o que é o espírito da Babilônia, irmãos? É um sistema global e deliberadamente eles são anticristãos. Tá? Então, quais as duas características que você pode citar que atestam o espírito da Babilônia no sistema religioso? O relativismo, que é isso aí,
Para você é errado, mas para mim não. É relativo, isso aí depende. Não é bem assim. Então isso é relativismo. Então as verdades ficam ser relativas. Será que é verdade? É verdade para você, mas para mim não é. Então é relativo. Cite pelo menos duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema político-cultural. Primeiro, patrulhamento ideológico do politicamente correto. Cite pelo menos duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema econômico. O que faz? Explora a luxúria, a extorsão da sociedade. O que é extorsão? A sociedade está sendo enganada, está sendo extorquida, porque estão dando, mas ao mesmo tempo tomando. Então é extorsão. E por isso, amados, que nós precisamos estar preparados. Algumas verdades que eu falei aqui podem ter chocado alguém, ou alguém achar que estou falando com ela ou ele. Mas lembre-se, a palavra de Deus é a mesma. E não importa se Deus te ama, Ele ainda continua falando com você, porque Ele repreende e castiga quem Ele ama. Tem pessoas que Deus nem fala mais nada, porque a pessoa já escolheu o caminho, então Deus não fala mais. Mas enquanto Deus está falando e está sentindo que pegou em mim, então é sinal que Deus ainda nos ama. Porque a hora que a gente não sentir mais que é com a gente, esse é o momento de tristeza. Deus abençoe. A próxima lição será a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Aí você vai ver o relativismo aí com relação a isso. E na próxima semana nós vamos estudar isso. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado mais uma vez pelo tempo que temos aqui para falar sobre a tua palavra. Obrigado pela nossa alegria de saber que estamos tentando fazer a tua vontade, estudando a tua palavra, procurando seguir os propósitos que o Senhor tem para nós, levando a tua igreja a pensar no céu e não nas coisas da terra, ensinar o verdadeiro caminho do arrependimento e das obras para a glória do teu nome, porque a salvação nós conquistamos em Jesus Cristo, que nos salvou pelo seu própria justiça, pela sua própria morte na cruz e não merecimento nosso. Obrigado porque somos salvos pela graça por meio da fé. Obrigado, Senhor, porque as nossas obras serão julgadas por Ti no tribunal de Cristo para galardão apenas, não para salvação, mas que Teu povo, Senhor, se arrependa. Que nós, cada um de nós, podamos se arrepender daquilo que estamos fazendo, que estamos sendo envolvidos por esse espírito de engano, o espírito da Babilônia. Em nome de Jesus, amém. Desculpe, passei um pouco do horário, mas hoje é a introdução.